E para comentar exatamente algumas das notícias dos jornais de hoje, recebe em estúdio a doutora Lucília Salgado, é diretora do Serviço de Medicina Nuclear do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Muito bom dia. Muito bom dia e muito obrigada pelo vosso convite em nome do IPO. Ora, é essa. Agradeço. É por uma boa causa também que aqui estamos, né? Vamos falar já de seguida da Agenda Solidária IPO 2020, mas já pedi-lhe que destacasse algumas das notícias dos jornais de hoje. Exato. Eu não pude deixar de destacar esta notícia que veio na página 20 do Público e que tem um título, a meu ver, fantástico. Eu tive cancro, mas ele nunca me teve a mim. Portanto, é uma notícia que aborda em primeira mão a experiência de várias doentes sobreviventes de cancro da mama e que chama a atenção, pela voz dessas doentes, para a importância do rastreio, do autoexame, de um diagnóstico precoce, que realmente em oncologia é isso que nós pretendemos. Como qualquer patologia, não é? Ou seja, está a falar de detectar atempadamente, não é? Exatamente. É uma das nossas grandes armas, é podermos detectar o cancro numa fase precoce. Portanto, são histórias inspiradoras, podemos dizer, não é? Que olhamos são histórias inspiradoras e são histórias que nos mostram realmente o que as pessoas que passaram por estas situações sentiram e pensaram e a importância que deram a uma atitude positiva na maneira como lidaram com o cancro. Porque é interessante, não é, doutora? O cancro, quer dizer, fala-se tanto, não é? E continua a ser assustador de alguma forma. Chegamos a pensar que é a primeira causa de morte, inclusivamente em Portugal, e não é a segunda causa de morte, não é? Exatamente. A primeira são as doenças cardiovasculares, os AVCs, enfim. Exato. Mas falando do cancro da mama em particular, uma vez que destaca esta situação, há grandes mudanças, se olharmos para aquilo que acontecia há 10 anos, por exemplo, já temos hoje o rastreio organizado, não é? Por exemplo, que faz muita diferença. Está provado que reduz a mortalidade drasticamente. O rastreio é importante, mas os avanços terapêuticos têm sido também muito importantes. Aquilo que a ciência tem para oferecer, não é? Aquilo que a ciência tem para oferecer, aquilo que a maneira também como o doente se entrega à terapêutica é também um fator importante, e eu acho que estes testemunhos também dizem isso e depois também remetem-nos um bocadinho, fazem também a ponte para a nossa agenda, portanto a importância das pequenas coisas. Exatamente. A nossa agenda este ano é exatamente esse o título. Sobre isso, já lá vamos também. Queria também falar sobre a questão da ordem que aceita o pacto com o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Portanto, outra notícia importante este fim de semana tem sido a perspectiva do Governo poder colocar uma obrigatoriedade de fixação no Serviço Nacional de Saúde para os médicos, portanto, que fazem a sua especialidade no Serviço Nacional de Saúde. O que é que lhe parece essa proposta? Esta proposta deixa-me um bocadinho dividida. Eu gostava de realçar realmente a importância do Serviço Nacional de Saúde para Portugal, para nós todos, porque foi uma conquista muito, muito significativa e com impacto nas nossas vidas que nós muitas vezes não nos apercebemos. Portanto, imagino o que seria, nós temos que viver toda a vida preocupados que se um dia tivéssemos uma doença, teríamos que ter dinheiro suficiente para tratar dela. Portanto, na verdade, isto dá-nos uma liberdade de viver de uma forma mais descontraída. Claro. E muitas vezes não se valoriza isto. Isto é uma grande solidariedade que nós temos todos, uns com os outros. Eu acho que devemos valorizar e ter sempre presente este aspecto. A nossa sociedade é uma sociedade de solidariedade e não podemos fugir a isso. Ainda bem, não é? Claro. No Jornal de Notícias, quando um bilhete faz a diferença? Quando um bilhete faz a diferença. Porque, na verdade, estamos num mundo em que os cidadãos, portanto, a cidadania está outra vez a ser importante. Exato. Houve alturas em que não era tão importante, mas realmente agora, em vários países do mundo, ao mesmo tempo, estão a acontecer situações que nos lembram que a vontade das pessoas, que a vontade dos cidadãos deve ser considerada e tem um papel importante nas decisões que depois os governos vão tomar para conduzir os destinos dessas mesmas nações. Estava aqui a tentar mostrar a notícia no Jornal de Notícias. Está na página, está na página 32. Muito bem. Avançamos então para a Agenda Solidária, também vou mostrá-la já de seguida, esta Agenda Solidária IPO 2020. Já está disponível ao grande público, o lançamento já aconteceu, é a quarta edição precisamente. Doutora, estamos a falar de pelo menos 60 mil doentes a serem tratados nesta altura no IPO de Lisboa. Sim, o IPO tem à volta de 55 mil doentes todos os anos, dos quais 6.500 serão novos casos. Realmente é uma grande instituição que recebe muitos doentes e que realiza muitos procedimentos durante todo o ano.
No fundo, não queria interrompê-la, mas as receitas da venda desta agenda vão reverter a favor de quê exatamente? É para melhorar as condições? Vão reverter a favor de portanto, as 4 edições têm tido objetivos diferentes e realmente esta de 2020 vai ser para o novo edifício dos cuidados ambulatórios do IPO. Portanto, é um edifício pelo qual nós já esperamos há algum tempo e que vai permitir organizar a vida dos doentes em ambulatório de uma forma muito mais agradável e muito mais eficiente. Portanto, é realmente um ótimo objetivo. De que outras preocupações é que podemos falar nesta altura quando olhamos para o IPO, esta grande instituição que trata tanta gente com cancro? Nós temos sempre a preocupação dos recursos humanos, não é? Exato. Portanto, essa está presente do que falávamos há pouco também, lado. De certa forma. Exatamente, está presente em todo o lado e realmente é uma preocupação de termos recursos humanos suficientes, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais, assistentes técnicos, que nos permitam fazer todo este trabalho. O IPO tem dado grandes passos e realmente um dos passos importantes tem sido a requalificação do espaço físico. Ela tem vindo a ser feita ao longo dos vários anos e tem sido uma das formas de também darmos não só aos doentes como também aos profissionais melhores condições para podermos fazer esse nosso trabalho. Estou a mostrar uma parte da agenda, ela está extremamente bem ilustrada. São ilustrações de Joana Rosa Bragança, não é? Exatamente. E os textos são de 12 personalidades da nossa vida pública, entre elas a Conceição. Portanto, a Conceição também colabora com um dos textos e realmente é interessante ver o teor intimista, por exemplo, do seu texto e de mais alguns textos, também do Eduardo Madeira, por exemplo, que foram realmente textos muito intimistas, em que as pessoas vocês deram muito de vós próprios e, portanto, eu acho que isso está muito certo numa ligação ao IPO. Essa alegria das pequenas coisas. Exatamente. E realçar também a alegria das pequenas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu acho que o IPO tem e que ajuda nesta perspectiva é um jardim. O jardim do IPO é um jardim, por exemplo, muito simpático, sempre bem cuidado. É um aspecto muito significativo, pelo menos para mim, que trabalho lá todos os dias. E, portanto, é uma fonte de alegria ver ali o verde todos os dias. Temos um jardim infantil também, para as crianças da pediatria que estão internadas, o que também é um aspecto muito interessante e bom também para vermos as crianças voltarem um bocadinho à normalidade da sua vida de crianças. Portanto, há assim várias pequenas coisas que nos ajudam a ter um dia-a-dia mais tranquilo. E que vão introduzindo, doutora, propositadamente para aliviar também essa carga, de certa forma. Há uma carga emocional grande, não é? Claro, podemos fugir a isso quando falamos desta doença, não é? Claro que sim. Eu acho que a visão do IPO enquanto centro oncológico dedicado é uma visão antiga do nosso fundador, não é? Do professor Francisco Gentil. De quem tem o nome, o Instituto, não é? De quem tem o nome e que tenta honrar esse nome, porque na verdade ele foi muito inovador. Ele percebeu muito antes, num contexto ainda não tão específico, que ia haver uma especificidade nesta patologia, que ia ser necessário recrutar meios tecnológicos agora, não é? E na altura também no início, portanto, recrutar meios que fossem muito específicos para tratar destes doentes e que a organização teria que ter um caráter de inovação, que nós tentamos manter, de investigação científica, que nós temos também uma área importante de investigação científica e que a humanização seria um fator e um valor importantíssimo nestas situações. A doutora é diretora do Serviço de Medicina Nuclear do IPO de Lisboa. Nós perguntamos-nos todos, e quase sempre, que doença é esta que todos os anos mata mais de 7 milhões de pessoas no mundo inteiro? Toda a gente tem alguém na família, um amigo, alguém que passou por isto, não é? Sim, é verdade. Que respostas é que se dá a esta pergunta? Nós temos vindo a dar várias respostas. Eu posso lhe dizer que uma das coisas que me tem impressionado nos últimos tempos é realmente a resposta, por exemplo, que estamos a conseguir dar no melanoma. O melanoma maligno, que é um tumor altamente agressivo. Está a falar da pele? Estou a falar da pele, de um cancro cutâneo altamente agressivo quando metastizado, porque ele pode ser curado numa fase precoce. Se for encontrado precocemente,
as pessoas podem ser curadas. Que sinais de alerta é que falamos? Falamos de uma observação da pele, de um sinal que muda de características, portanto, há várias que sangra, portanto, há rastreios também para esta situação, mas, na verdade, o panorama da doença avançada. Para quem adora um bom pão, Becel sabor a manteiga. Uma cremosidade única e um sabor delicioso. Becel, bom para o coração. Mudou radicalmente nos últimos tempos com novas terapêuticas. E eu que faço os exames aos doentes, portanto, nós na medicina nuclear temos uma área de diagnóstico e temos uma área também de tratamento, mas na área de diagnóstico, com a nossa tomografia por positrões, nós damos uma ajuda que achamos bastante importante no estadiamento e no seguimento das neoplasias, portanto, de vários tipos de neoplasia. Nessa área nós temos vindo a ser impressionados pela positiva, porque os doentes que de uma forma ou de outra nos deixavam de aparecer, em algumas alturas, agora não, voltam ano após ano para vir fazer o seu exame de seguimento e, portanto, isso para nós é realmente um aspecto muito importante e de grande valorização. Agora, o que é o cancro? O cancro é multifatorial. É complicado defini-lo só de uma forma. Mas é curioso, são vários os cancros, infelizmente, não é? Mas se pensarmos, por exemplo, no cancro do intestino, eu penso que continua a ser assim, ou seja, 90% das causas estão associadas a fatores ambientais. Há muitos fatores ambientais, claro. Apenas que sim. cerca de 10% estão associados a fatores genéticos, o que quer dizer que, de alguma forma, os próprios médicos, alguns dizem que é fácil, relativamente fácil de evitar este cancro, porque o peso genético aqui é uma porcentagem... É mais pequeno. É mais pequeno, De qualquer maneira, leva-nos ao essencial, aquilo que é essa reformulação, o repensar dos estilos de vida. Sim, com certeza, o nosso estilo de vida é importante, claro que sim. E nós todos, cada um de nós tem uma responsabilidade própria, não é? Não podemos estar a dar ao outro a responsabilidade que é nossa de cuidarmos bem de nós. De qualquer forma, embora o estilo de vida seja importante, não é panaceia para tudo, não é? Há pessoas que realmente têm alguns defeitos celulares que vão empurrar as células para um caminho que não é o caminho certo, não é? E por muito que tenha esse estilo de vida saudável, exatamente, acaba de ser inevitável. Ou seja, nem um estilo de vida saudável será um seguro de vida. Claro. Mas o contrário também é verdade. O estilo de vida saudável pode colocar a pessoa numa melhor condição para poder fazer depois uma luta contra uma doença, se isso for necessário. Muito bem, fica o essencial, não temos mais tempo, mas acho que ficou realmente o essencial. Doutora Lúcia Salgado é a diretora do Serviço de Medicina Nuclear. O importante aqui é então esta Agenda Solidária PO 2020. Comprando esta agenda, estará de facto a contribuir para a construção de um novo edifício que vai concentrar os cuidados prestados aos doentes em regime ambulatório. Disse bem? Disse muito bem. Só para dizer que ela está disponível em vários sítios, várias livrarias, no IPO também e no site da editora, da Livros Horizonte, e nestes dois sítios há um pequeno desconto de 10%. Muito bem, obrigada. Obrigada. E continuação de bom trabalho. Até muito obrigada, igualmente. Obrigada.